Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta segunda-feira. A reapresentação é na terça para o único treino antes da partida contra o Palmeiras nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Para este jogo, a preocupação está em cima do atacante Carboneiro, que pode e deve ser um desfalque para este confronto, já que saiu com dores musculares da partida contra a equipe do Fortaleza. Existe a expectativa por alguns retornos aguardados e principalmente a expectativa em cima do zagueiro Victor Gabriel, que poderá ser o grande destaque em termos de novidade da equipe para a partida da próxima quarta-feira, já que trabalha em turno integral visando a recuperação da lesão muscular que teve na final do Campeonato Gaúcho. Mas o dia, ele foi tomado pela repercussão do pênalti não marcado em cima de Agustin Rogel na partida do último domingo. A CBF divulgou o áudio da conversa do árbitro de vídeo com o árbitro principal. O Inter reclamou, pedindo também a manutenção daquilo que havia sido prometido pela CBF, o que não foi cumprido. A decisão da Confederação Brasileira de Futebol não foi pelo afastamento da equipe de arbitragem, algo que havia sido prometido por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 14 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre a folga do grupo de jogadores, a ideia do técnico Roger Machado de descansar os músculos através da cabeça. Os jogadores só vão se reapresentar na terça-feira e vai ser apenas um único treino antes do compromisso contra o Palmeiras na quarta-feira à noite pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, uma preocupação é grande: Carboneiro, e que deve ser inclusive uma preocupação para os próximos jogos do Internacional. O Carboneiro saiu com dores musculares da partida contra o Fortaleza e terá o diagnóstico confirmado nesta terça-feira daquilo que muito provavelmente é uma lesão muscular do atacante colombiano e que deve o afastar por alguns dias dos gramados. Existe a briga por posição do lado do campo. O Bruno Tabata tem jogado e entrado muito bem, vira uma opção para o técnico Roger Machado. O Vitinho vinha sendo o titular da função até então e em tese, o favorito para assumir essa vaga. Situação que o Roger vai resolver nesta terça-feira no treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante. Retornos importantes: Bernabei volta ao time após preservação. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, que sequer haviam viajado para Fortaleza, também, e ficam à disposição, devendo ser titulares para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Palmeiras. Existe ainda a expectativa por mais um retorno: Victor Gabriel. Inclusive, eu gravei um vídeo na tarde dessa segunda-feira falando sobre a possibilidade do retorno deste jogador, que é muito aguardado por todo mundo no ambiente colorado. Roger Machado falou sobre isso na entrevista coletiva após partida contra o Fortaleza e destacou que iria fazer uma forcinha para que Victor Gabriel estivesse à disposição no jogo contra o Palmeiras. Se não estiver à disposição no jogo contra o Palmeiras, ele fica à disposição para o Clássico Grenal. Mas existe a expectativa de que ele atue na partida desta quarta-feira, o que também vai ser definido no treinamento dessa terça, que deve ter a presença do Victor Gabriel em campo. A intensidade deste treino do Victor Gabriel deverá dizer se ele fica ou não à disposição para enfrentar a equipe do Palmeiras, tá? Dito isso, passando a limpo a situação da preparação colorada para o jogo que é fundamental contra a equipe do Palmeiras nesta quarta-feira, a gente vai para o assunto mais polêmico desta segunda-feira, que é a repercussão do pênalti não marcado em cima de Agustin Rogel na partida contra o Fortaleza. A gente repercutiu aqui no Diário do Inter KTO de ontem a reclamação do presidente Alessandro Barcelos, que até colocou na sua reclamação um lance que beneficiou o Internacional, mas uma reclamação por providências contra a arbitragem, providências que haviam sido prometidas pela própria CBF, que em contato com o presidente Alessandro Barcelos disse que a decisão por afastar o Marcelo de Lima Henrique, que havia sido o árbitro de Inter e Cruzeiro, e que afastou Marcelo de Lima Henrique por um lance que a CBF entendeu como um lance de erro do árbitro a favor do Internacional, e que essa postura seria adotada em outros momentos. E o presidente Barcelos questionou e cobrou a CBF em relação a isso. E hoje saíram as definições. A primeira delas é a divulgação do áudio
do diálogo do Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da partida, com o árbitro de vídeo do confronto. O presidente Alessandro Barcelos já havia dito que iria até a CBF buscar estes áudios, ouvir os áudios, e os áudios eles foram publicados. E o áudio é esse aí. A gente vai ouvir agora o diálogo do Flávio Rodrigues de Souza com o árbitro de vídeo no lance do pênalti que não foi marcado pelo Agustin Rogel. Ei, Sacha! Quanto tempo? Ataque! Habilitados. Nada. Deus toque, tá? Quero ver. Ok. Quem Tá toca, checando. Direção de campo é Tá no Quem chão toca a bola é o atacante, tá? é tiro de campo, tá? Não. Ok. Isso, perfeito. Ok. perfeito. Boa. Fazer um Me dá, loop esse, curto dá um aqui. zoom aqui. Ei, calma! Estamos Ok, checando, perfeito. tá, Flávio? Eu vejo Aguarde. o defensor O defensor tocando essa jogando. bola, tá bom? Perfeito. Frame a frame. Ok, perfeito. Me dá outra imagem com essa. Para aqui, me dá outra imagem. Já Eu não micro. quero pressão em mim. Defensor Alta chega. fechada. Isso, checando. vai, solta. Tá checando. Ok, Fazer um loop curto aqui. perfeito. Ok. Ok. Essa atrás, ó. Me dá outra imagem só pra confirmar. Defensor chega primeiro, não ok? Ok. Tá Flávio, checando. Flávio, Oi. tudo checado. O defensor chega primeiro e toca a bola, ok? Isso, perfeito. Essa imagem é boa. 17 também. Essa Nós já, vamos jogar. essa Vai lá, é meu irmão, bem vamos melhor. pintar. Perfeito, mantendo a decisão de campo. Já. Olha a bola. Pegou bola, tá? O diálogo ele mostra qual o entendimento do Diego Pombo, que era o árbitro de vídeo da partida, no diálogo com o Flávio Rodrigues de Souza. O Diego Pombo aponta para o árbitro de campo que o Davi Luiz ele chega antes e que é o Rogel, em tese, quem coloca a cabeça no lugar onde o Davi Luiz havia chutado a bola, que basicamente o Rogel é quem dá uma cabeçada no pé do Davi Luiz. Algo que é absolutamente contestado por parte da direção do Internacional, que contesta muito o lance, entendendo que é um lance de um pênalti claro a ser marcado. O presidente Alessandro Barcelos, depois da partida contra a equipe do Fortaleza, foi aos microfones cobrar da CBF uma coerência no que diz respeito à postura. Porque a própria CBF havia dito em reunião com o presidente Alessandro Barcelos que casos de erros graves de arbitragem seriam tratados com o afastamento da equipe de arbitragem, como aconteceu na segunda partida do Campeonato Brasileiro entre Inter e Cruzeiro, onde Marcelo de Lima Henrique expulsou um zagueiro do Cruzeiro em um lance que o Inter entende como discutível e a CBF entendeu que houve um equívoco grave do árbitro e que isso seria praxe a partir de agora. Entretanto, o parecer que é emitido pela comissão, pelo Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, formado por 3 árbitros e que dá o tom do que a CBF vai colocar como decisão neste caso, inocentou a arbitragem da partida. Nicola Rizzoli, árbitro italiano, Sandro Meirahit, árbitro paulista, e Néstor Pitana, árbitro argentino, emitiram um parecer onde concordam com a decisão da arbitragem e entendem que a ação temerária aconteceu do Rogel, de se colocar em risco ao colocar a cabeça na bola em que o Davi Luiz afastava naquele momento. A partir disso, a CBF não irá afastar a equipe de arbitragem desta partida, com base no parecer do CCEI, o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais. Essa decisão é encarada no bastidor do Internacional como um deboche, porque o Inter entende que um lance muito mais discutível culminou no afastamento do árbitro Marcelo de Lima Henrique. E foi um lance que, em tese, teria beneficiado o Inter e que o Inter entende que é um lance discutível. Um lance que prejudicou o Internacional e que se entende muito mais claro do que o lance da segunda rodada, teve este parecer e a consequente o consequente não afastamento da equipe de arbitragem. O Inter ainda não se manifestou a respeito disso, mas é bem possível que o faça nos próximos dias, tá? É bem possível que se manifeste nos próximos dias, possivelmente talvez no jogo contra a equipe do Palmeiras, algum dirigente vá ao microfone falar sobre isso, porque há uma revolta, há uma indignação no bastidor com a decisão da CBF de não afastar a arbitragem e de entender que o lance do Davi Luiz com o Rogel foi um lance normal de jogo e que o pênalti não deveria ter sido marcado, e respaldando a decisão da arbitragem neste lance em específico.
Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente anunciou que tá no ar a Liga do Milhão KTO. A partir de agora, você entra no site da KTO, logado, lê e concorda com os termos de uso e começa a participar da Liga do Milhão KTO. Cada aposta que tu fizer e acertar vale um número de pontos na KTO. E os líderes de cada dia vão ganhar uma premiação de R$1.000 em apostas grátis. Se você ficar no top 10 mensal, você pode concorrer no final do ano a R$1 milhão em apostas grátis. É a Liga do Milhão KTO, na qual a gente está participando a partir de agora também junto com você. Vai lá na KTO, lê o regulamento, te inteira e participa dessa que é a maior competição de apostas do mundo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!